Fala galera, tudo bem? Segunda questão das dissertativas do triênio de 2019 a 2021 do PISM-1. Uma questão aí que envolve função de primeiro e segundo grau. Vamos lá ver o que ela vai dizer para nós. No plano cartesiano a seguir, no qual os eixos estão graduados em quilômetros, estão representados os gráficos da função f, que vai de 0 até 5/2. Então, aqui está a função f, que vai de 0, aí ela termina aqui, no 5/2 aqui. Então, deixa eu só colocar que aqui é o meu 5/2, ou 2,5, tanto faz. 5/2 nos reais. O contradomínio dela é os reais. E definida por uma lei aí. A lei é f de x igual a menos meio x ao quadrado mais 5/2x. E da função afim g, que vai do 5/2 até o 5. Então, olha só, o g aqui vai do 5/2 até o 5. Também com o contradomínio ali nos reais, cujo coeficiente angular da função g é menos 5/4. 5/4, né? Vamos lá. Continuando aí a questão. O retângulo ABCD tem os vértices AB sobre os eixos das abscissas e os vértices CD sobre os gráficos das funções g e f, respectivamente, e ambos possuem ordenadas iguais a 2, ou seja, tanto esse ponto de vértice C quanto o D na função, eles têm um y, ou seja, uma ordenada 2. Aí a questão continua, né? Qual é a medida da área desse retângulo em quilômetros quadrados? Então é o seguinte, deixa eu pensar aqui primeiro na minha função g, que eu ainda não tenho uma lei para ela, mas eu sei que é uma função de primeiro grau, né? Então, olha só, a função de primeiro grau, ela é o seguinte, ela genericamente, ela é assim, olha, y é igual a x mais b, né? Onde eu tenho um coeficiente b aqui, que ele é chamado de linear, e o que está com x, que é o meu a, é o coeficiente angular. Ele é um ângulo, né? Ele descreve a inclinação da reta. Então vamos lá. Eu tenho ali que o coeficiente angular é menos 5/4. Então, y é igual. O a dessa função g vale menos 5/4. Então, menos 5/4 de x mais b. Vamos pensar no meu b. O b é o seguinte, como que eu posso encontrar ele? Se eu tiver nessa função g, que é essa reta, um ponto conhecido, eu posso substituir na minha função. Posso substituir aqui e vai sobrar apenas o b, que não foi substituído, e eu vou conseguir encontrar o valor dele. Então, olha só, vamos para a nossa função g aqui. Eu tenho que a função g, ela tem um x igual a 5. Aqui ela cruza o eixo x ali. No 5 significa que o 5 é a raiz dela, então o 5 eu posso substituir no lugar do x. O 5 eu vou substituir no lugar do x. Já substituí aqui, olha, no lugar do x. Então, menos 5/4 vezes 5 mais b igual a y, né? E é o seguinte, quando esse x foi 5 aqui, o meu y, ele está na altura zero ali. O meu y, então, ele é zero. Substituo aqui no lugar do y por zero. A única coisa que, como eu disse, que eu não substituí foi a letra b, e eu vou substituir agora para eu encontrar a minha lei aí da minha função g. Vamos lá, olha. Zero é igual, resolvendo primeiro a multiplicação. Menos 5/4 vezes 5, multiplicação de frações. Multiplico a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. Menos 5 vezes 5 é menos 25. Sobre 4 vezes 1, que é 4 mais b.
Só para completar aqui ao lado, o B vai ser igual a... B é igual a... O B eu deixei sozinho aqui do meu lado direito e passo 25 negativo sobre 4 para o lado esquerdo. Aí essa fração que é menos 25 sobre 4, ela vai virar mais 25 sobre 4. Então, mais 25 sobre 4. Não tem necessidade de mais nada, de dividir nada, não. Então, a minha lei da minha função g é y igual a ax menos 5 quartos, que multiplica o x, mais o b, que é 25 quartos. Show de bola, encontrei a lei de formação da minha função g e eu não tinha ela ainda. E é o seguinte, para nós encontrarmos a área do nosso retângulo, o que a gente precisa? A gente precisa das dimensões do retângulo, né? As dimensões do retângulo é o seguinte, a altura dele eu tenho que vale 2. Por quê? Porque do DA é a mesma coisa que do 2 até o zero aqui. A altura vale 2. E a base dele aqui, olha, eu não sei quanto que mede. Mas suponha o seguinte, que o B aqui vai valer 4 e o A vale 1. Não sei, eu estou chutando, não resolvi o exercício. Eu já digo o seguinte, esses 5 meios aqui, não tem nada provado que ele é metade do lado AB não, tá? Isso aqui foi só um ponto de encontro entre as duas funções. Beleza. Se no a coordenada x dele for 1 e no b for 4, significa que o lado do meu quadrado, nesse caso, valeria 3. Então, eu vou encontrar, então, o x do meu ponto B e também o x do meu ponto A. Vamos lá, então, olha. Na minha função g aqui, eu sei que a função g ela está encostando no meu vértice C. Esse vértice C vai ter uma coordenada x para ele aqui, olha, que é o x do meu vértice C. Ao mesmo instante que a gente encontra a coordenada x do vértice C, a gente vai ter um ponto conhecido aqui para o y ali do meu vértice C. Então é o seguinte, se eu estou tendo um ponto ali na minha função g, eu vou ir aqui na lei da minha função g e substituir esse ponto. O y do c aqui eu sei que vale 2, ou seja, quando o y aqui na função for 2, qual vai ser o valor do meu x aqui, que é a coordenada ali do meu xc. Então vamos lá, olha. O 2 ali no lugar do y, né? Se eu colocar ele ali, eu vou encontrar um valor para o meu x. Então, menos 5 quartos, que multiplica o x, mais 25 quartos aqui. Vamos lá. Esse 25 quartos eu posso passar para o outro lado, mas antes é o seguinte, eu gosto de fazer uma coisa quando eu tenho fração. Eu gosto de desaparecer com as frações. Isso aqui é uma equação, eu posso fazer o que eu quiser na equação desde que eu faça dos dois lados. Eu vou multiplicar esse lado todinho aqui esquerdo por 4. Então, eu vou multiplicar o 2 por 4. Vou multiplicar esse menos 5 quartos de x por 4. E esse 25 quartos aqui também eu vou multiplicar por 4. E o que vai virar a função? Vai ficar 2 vezes 4. Isso aqui, esse 4 não é uma potência, tá? Eu só não escrevi ele aqui embaixo por causa de espaço. Então, é 2 vezes 4 ali. É 8 igual a menos 5 quartos de x vezes 4. Eu posso simplificar esse 4 com esse 4 aqui. Fica menos 5x mais esse daqui também simplificando com esse, mais 25 então. Então, olha só, de um monte de soma de frações, às vezes, que eu teria que fazer ali, eu já não vou ter mais que fazer, né? Então, olha, menos 5x mais 25 igual a 8. Eu estou trocando tudo de lado. E quando eu faço isso, eu não tenho necessidade de trocar de sinal. Menos 5x eu vou deixar do lado esquerdo e passar o menos 25 para o outro lado. Aí do outro lado vai ficar 8 menos 25. 8 menos 25 é 17, negativo, né? Menos 17. Continuando aqui na frente,
Quando chega na hora definitiva de eu passar o número que está com a letra aqui, se ela tiver negativa na hora de eu passar para o outro lado, eu troco o sinal de tudo, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Então, menos 5x vira 5x, menos 17 vira 17, e x eu tenho a coordenada dele ali, que é 17 sobre 5. Esse x aqui, que é a coordenada do meu ponto C, é a mesma coisa do x do ponto B, né? Não há diferença. Então, aqui, olha, o B vai valer 17 sobre 5 aqui. Ele vai valer? Não, né? Ele vai estar sobre 17 sobre 5. 17 sobre 5, vamos ter uma ideia de quanto que é aí, olha. 17 dividido por 5 é 3,4. Então, esse B aqui está no 3,4 aí no eixo X. Agora, eu preciso encontrar ali a coordenada X do meu ponto A ali, do vértice A do quadrado. E para isso agora, eu vou notar o seguinte. Esse vértice D aqui, olha, o X dele é o mesmo X que eu vou ter para o meu vértice A aqui. E eu estou falando agora da minha função f, né, que é uma função de segundo grau aqui. Então, o que eu fiz na função g, eu vou fazer na minha função f, que é substituir um y conhecido na minha função e descobrir o x. Então, vou recopiar aqui a minha função. Vamos lá. Função f de x igual a menos meio x ao quadrado mais 5 sobre 2x. Aí eu olho de novo para o gráfico aqui e vejo, olha, quando no meu vértice D aqui, olha, quando o meu y vale 2, quando aqui o meu y vale 2, o meu x vai valer uma quantidade aqui, né? Olha, eu vou chamar de x do ponto D. Então, eu vou substituir o y por 2 aqui. Eu sei que o y é esse f de x aqui, olha. Não tem necessidade de eu ficar escrevendo f de x. Eu posso simplesmente escrever y. E y eu já tenho um valor ali, substituo então, né? Então, olha só, 2 substituído ali é igual a menos meio x ao quadrado mais 5 meios de x. Não quero de novo trabalhar com frações, não vou trabalhar. Então, para isso, eu tenho a liberdade de fazer o quê? Olha, multiplico todo o lado esquerdo por 2 e todo o lado direito também. Posso fazer isso que o resultado final não muda em nada. Então, multiplico todo o lado esquerdo, multiplico o lado direito também. Multiplicar aqui por 2 também. E a equação fica uma equação equivalente à primeira. Então, aqui, antes do sinal de igual, vai ficar 4. 2 vezes 2. Esse 2 aqui, eu simplifico com esse 2 aqui, né? Simplificação cruzada na multiplicação de frações. Fica menos 1 que multiplica x ao quadrado, que é menos x ao quadrado. E esse 2 de baixo aqui, simplifico com esse, fica apenas mais 5x. E eu caí de novo aqui numa função do segundo grau. Vamos lá. Trocar tudo de lado ao mesmo tempo. Menos x ao quadrado mais 5 igual a 4. Menos x ao quadrado mais 5 igual a 4 é mais 5x. E é 5x. Mais 5x menos 4 igual a 0. Passei o 4 para cá porque é uma equação do segundo grau aí. Eu vou isolar, deixar ela igualada a 0, né? E vou aqui falar quais são os meus coeficientes e depois fazer delta e Bhaskara. Meu coeficiente A é o que está com x ao quadrado, é menos 1. O B é o que está com x, é 5. E o C é o coeficiente ali que está sozinho, sem nenhum x, é o menos 4. Vou fazer o meu delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado é 5 ao quadrado. Menos 4 que multiplica 4. Falei 4, né? É 4R. Olha só, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 4. Vamos lá. Delta é igual
25, resolvo primeiro o expoente e depois as multiplicações. É menos 4 vezes menos 1, que é 4, que depois multiplica com menos 4, que é menos 16. Delta, então, é igual a 25 menos 16, 9. Agora, meu x1 e x2. x1 e x2 é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b menos o b meu é 5. Então, menos 5 mais ou menos raiz de delta, né? Raiz de delta. O delta é 9. Raiz do delta, então, é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tudo isso sobre 2a. 2 vezes o a. O a é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2. x1 e x2. x1 aqui na frente, eu vou fazer o x1 com a soma, fazendo uma continha de mais. E o x2 eu vou fazer com o símbolo de menos aqui, né? Fazer uma conta de menos. Então, vamos para o x1 primeiro. Vou fazer com mais. Menos 5 mais 3 dá menos 2, que eu vou dividir com menos 2 embaixo, vai dar 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo, né? E agora menos 5 com menos 3 aqui dá menos 8, dividido por menos 2 aqui dá 4. Então, x é igual a 1 ou x igual a 4. E como o domínio da minha função f vai do zero, então olha só, ela está indo do zero aqui no x até somente o 5 sobre 2, aqui está o 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5, né? Esse 4 aqui, olha, seria a raiz dela que estaria por aqui. Pois então, qual vai ser o meu x que eu tenho que escolher? O x1 ou o x2? x2 eu não posso escolher, porque essa função ela não completa essa parábola ali, não. Ela vai ser apenas até o 2,5 aqui, né? Esse é o domínio. Mas a coordenada x aqui, olha, vai ser... vamos lá. Até que esse x2 aí que eu disse que é 4, ele não é a raiz, não. Ele seria a coordenada do meu vértice. Não, seria a raiz mesmo. Perdão. Embolei aqui desnecessariamente. Vamos lá. Então, olha só. O meu x1, então, vai ser a coordenada x do meu vértice A aqui. Meu vértice A, então, o 4 não posso escolher. O x1 valendo 1. Aqui está a coordenada x do meu ponto D. O vértice A aqui, então, tem a mesma coordenada x do meu vértice D, que é a coordenada x1. Base do retângulo. Base do retângulo é do 1 até o 17,5, né? 17,5 não, 17 sobre 5. 17 sobre 5, aquela hora eu disse que é 3,4. Então é o seguinte, do 1, que está que é o A aqui, até o 3,4, é um tamanho aí, é uma distância de 2,4. Então, base do meu retângulo aí, AB, é 2,4. Agora vamos lá. Lembrando que isso aqui é 2,4 quilômetros aqui e 2 quilômetros aqui de altura, 2 km de altura. Área do meu retângulo. A área do retângulo é igual a base vezes altura. Área igual a base, que é 2,4, vezes a altura, que é 2. A área, então, é 2 vezes 2,4, dá 4,8 km quadrado. Tem que colocar o km quadrado, porque é uma questão aberta, né?